A morte é um dos maiores mistérios da humanidade. Desde os tempos mais antigos, as pessoas se perguntam o que acontece após o último suspiro. Será que simplesmente deixamos de existir? Entramos imediatamente na presença de Deus ou passamos por um período de espera? A Bíblia apresenta respostas claras sobre esse tema, e compreender essas verdades pode transformar nossa visão sobre a vida e a eternidade. Na sociedade atual, muitas crenças populares e interpretações distorcidas sobre a morte se espalham, criando medo e incerteza. Algumas religiões falam em reencarnação, enquanto outras acreditam em um estado intermediário ou em um julgamento imediato. No entanto, o que realmente importa é o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. A Bíblia é a única fonte segura para entendermos o destino da alma e o propósito da vida após a morte. Essa questão se torna ainda mais relevante quando percebemos o quanto a morte é uma realidade inevitável. Todos, sem exceção, passarão por ela, e a forma como nos preparamos para esse momento define nossa eternidade. O próprio Jesus Cristo falou sobre a morte e a vida eterna diversas vezes, trazendo ensinamentos que revelam tanto a justiça de Deus quanto a sua misericórdia. Neste vídeo, vamos explorar, com base nas Escrituras, o que realmente acontece após a morte. Vamos analisar se a consciência nesse estado, o conceito de sono da morte, o juízo final, o papel dos anjos nesse processo e a grande promessa da ressurreição. Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que algumas ideias populares sobre o pós-vida não estão alinhadas com a Bíblia. A jornada pela verdade bíblica sobre a morte nos ajudará a compreender não apenas o que nos espera, mas também a viver com um novo propósito. Se sabemos para onde estamos indo, podemos trilhar esse caminho com mais fé, esperança e segurança. Agora, para entendermos melhor esse mistério, precisamos começar analisando o que a Bíblia realmente ensina sobre a morte e a composição do ser humano: corpo, alma e espírito. A Bíblia ensina claramente que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Em Gênesis 2:7, vemos que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Isso revela que o corpo vem do pó, o espírito vem de Deus e a alma é a identidade do ser humano. A morte ocorre quando o corpo retorna ao pó e o espírito volta para Deus, conforme Eclesiastes 12:7. No entanto, o destino da alma é determinado pelo relacionamento da pessoa com Deus durante sua vida terrena. Algumas correntes teológicas defendem que a alma e o espírito são a mesma coisa, mas a Bíblia faz distinção entre ambos. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo declara que Deus santifique completamente o corpo, a alma e o espírito, mostrando que são aspectos diferentes da existência humana. O espírito é a parte que se conecta com Deus, enquanto a alma envolve emoções, pensamentos e vontade. Quando a morte acontece, o corpo fica na terra e se desfaz, mas a alma permanece consciente e aguarda o destino eterno, como ilustrado na parábola do rico e Lázaro em Lucas 16:19-31. A Bíblia ensina que existem dois destinos após a morte: a vida eterna com Deus ou a condenação eterna. Em Daniel 12:2, está escrito que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Jesus reforça essa verdade em Mateus 25:46, ao dizer que os justos irão para a vida eterna e os ímpios para o castigo eterno. Não há reencarnação ou segunda chance após a morte, pois está determinado que os homens morram uma só vez e depois disso vem o juízo. Hebreus 9:27. Essa realidade nos mostra que a preparação para a eternidade deve ser feita em vida.
A salvação é oferecida através de Jesus Cristo, que declarou em João 11:25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não é o fim, mas uma passagem para a eternidade, e apenas aqueles que estão em Cristo terão a garantia da vida eterna. Por isso, é essencial compreender a diferença entre corpo, alma e espírito, pois essa compreensão nos leva a viver de maneira que agrade a Deus e nos prepare para o que vem depois. Agora que entendemos o que a Bíblia ensina sobre a composição do ser humano e o destino da alma, podemos aprofundar a questão sobre o estado dos mortos e se há consciência após a morte ou um período de sono até a ressurreição. A questão sobre o estado dos mortos é um dos temas mais debatidos dentro da teologia cristã. A Bíblia apresenta expressões como dormir para descrever a morte, mas isso significa inconsciência ou apenas uma metáfora. Em João 11:11 a 14, Jesus se refere à morte de Lázaro como um sono, deixando claro que, do ponto de vista humano, a morte parece um descanso até a ressurreição. Da mesma forma, em 1 Tessalonicenses 4:13 e 14, Paulo ensina que os que morreram em Cristo dormem, mas ressuscitarão no dia da volta do Senhor. Essa linguagem simboliza a espera pelo dia da ressurreição, quando os corpos serão transformados e unidos novamente às suas almas. Por outro lado, existem passagens que indicam consciência após a morte. Em Lucas 16:19 a 31, Jesus conta a história do rico e Lázaro, onde ambos, após morrerem, têm plena consciência de seu estado. Lázaro está em descanso ao lado de Abraão, enquanto o rico sofre tormentos. Se a morte fosse um estado de inconsciência total, essa narrativa não faria sentido. Além disso, em Apocalipse 6, 9 e 10, João vê as almas dos mártires clamando a Deus por justiça, demonstrando que no plano espiritual há consciência antes do juízo final. Essa aparente dualidade é explicada quando entendemos que o sono da morte refere-se ao corpo físico e à espera da ressurreição, enquanto a alma segue consciente no mundo espiritual. A morte não é o fim da existência, mas uma separação entre o corpo físico e o estado eterno da alma. Em Filipenses 1:23, Paulo expressa o desejo de partir e estar com Cristo, o que sugere que os salvos têm um destino imediato na presença do Senhor após a morte. Em contraste, os ímpios enfrentam tormento antes do juízo final, como ensinado em 2 Pedro 2:9, onde é dito que os injustos são reservados para o dia do julgamento. Portanto, a Bíblia não ensina um estado de inconsciência absoluta após a morte, mas sim uma separação entre corpo e alma, com os justos entrando no descanso do Senhor e os ímpios aguardando o juízo final em tormento. Isso reforça a necessidade de buscar a Deus enquanto há tempo, pois o destino eterno é selado no momento da morte. Agora que compreendemos o estado dos mortos, é essencial analisar o ensinamento de Jesus sobre céu, inferno e o juízo final, pois são esses fatores que determinarão o destino eterno da humanidade. A parábola do rico e Lázaro, contada por Jesus em Lucas 16:19 a 31, é uma das passagens mais impactantes sobre o destino da alma após a morte. Nela, Jesus descreve a história de um homem rico que vivia luxuosamente e de Lázaro, um mendigo, cheio de feridas, que buscava migalhas à sua porta. Após a morte, Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de descanso e consolo, enquanto o rico desperta em tormentos no Hades, clamando por alívio. Essa narrativa levanta a questão: céu e inferno são destinos imediatos após a morte ou há um período de espera até o juízo final? O primeiro ponto a considerar é que Jesus descreve os dois personagens em plena consciência após a morte. O rico sente dor,
tem sede e suplica por ajuda, enquanto Lázaro desfruta do consolo junto a Abraão. Isso sugere que, ao morrer, os indivíduos já experimentam uma condição espiritual condizente com seu destino eterno. Essa interpretação é reforçada por passagens como Filipenses 1:23, onde Paulo expressa o desejo de partir e estar com Cristo, e 2 Coríntios 5:8, onde ele afirma que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Esses textos indicam que os justos não entram em um estado de inconsciência, mas sim em um lugar de descanso imediato. Ao mesmo tempo, o destino do rico no Hades aponta para uma realidade de sofrimento antes mesmo do juízo final. Em 2 Pedro 2:9, Pedro escreve que os ímpios estão reservados para o dia do juízo, sugerindo que já enfrentam uma punição temporária, enquanto aguardam sua condenação definitiva no lago de fogo, descrito em Apocalipse 20:14 e 15. Isso mostra que, embora o julgamento final ocorra no fim dos tempos, os mortos já experimentam uma prévia de seu destino eterno. A parábola também enfatiza a impossibilidade de mudança após a morte. O rico pede que Lázaro molhe sua língua com água e que avise seus irmãos para que se arrependam. Mas Abraão responde que há um grande abismo entre os dois lados e que aqueles que estão em um destino não podem atravessar para o outro. Isso confirma que a escolha feita em vida é definitiva e que não há segunda chance após a morte, como também ensina Hebreus 9:27, que declara que os homens morrem uma só vez e depois disso vem o juízo. Portanto, a parábola do rico e Lázaro reforça o ensinamento bíblico de que, ao morrer, a alma segue para um destino imediato. Os justos vão para um lugar de descanso na presença de Deus, enquanto os ímpios são reservados para juízo em um estado de sofrimento. Isso nos leva à reflexão sobre a seriedade da vida eterna e a necessidade de buscar a salvação em Cristo enquanto há tempo. Diante dessa realidade, surge a próxima questão essencial: o que acontecerá no juízo final e como será a separação definitiva entre salvos e condenados? A Bíblia ensina que haverá um dia em que todos os mortos ressuscitarão para comparecer diante do trono de Deus no juízo final. Esse evento marcará a separação definitiva entre justos e ímpios, determinando o destino eterno de cada ser humano. Em Apocalipse 20:11-15, João descreve uma visão impactante do grande trono branco, onde os mortos, grandes e pequenos, se apresentam diante de Deus e são julgados segundo suas obras, conforme o que está escrito nos livros. Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo, a segunda morte. Isso confirma que ninguém escapará desse julgamento e que todas as ações dos homens serão levadas em conta. A ressurreição dos mortos é um evento fundamental na escatologia bíblica. Em Daniel 12:2 está escrito que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Jesus também confirmou essa verdade em João 5:28 e 29. Afirmando que virá a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. Isso demonstra que tanto justos quanto ímpios serão ressuscitados, mas seus destinos serão completamente opostos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para a vida eterna e receberão corpos glorificados, conforme 1 Coríntios 15:52 e 53, que diz que, na última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. Essa é a esperança dos salvos, pois estarão para sempre com o Senhor.
Já os ímpios, que rejeitaram a Deus e viveram no pecado, ressuscitarão para enfrentar o juízo eterno e a condenação final. Em Mateus 25, 31 a 46, Jesus descreve a separação das ovelhas e dos bodes, onde os justos herdarão o reino preparado desde a fundação do mundo, enquanto os ímpios serão lançados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O juízo final será baseado não apenas nas obras, mas principalmente na fé em Cristo. A salvação não é conquistada pelos méritos humanos, mas pela graça de Deus através de Jesus, como ensina Efésios 2, 8 e 9. No entanto, as obras evidenciam essa fé e serão levadas em consideração no julgamento. Os que rejeitam a Cristo terão de prestar contas por cada ato, palavra e pensamento, conforme Mateus 12:36, que diz que os homens darão conta no dia do juízo de cada palavra frívola que proferirem. Esse evento escatológico confirma que a justiça de Deus será plenamente estabelecida. Todo sofrimento, injustiça e pecado serão julgados e eliminados. E Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, conforme Apocalipse 21, 1 a 4. Os salvos desfrutarão da presença de Deus para sempre, sem dor, pranto ou morte. Já os condenados sofrerão a separação eterna de Deus, o que representa o pior castigo possível. Diante dessa realidade, a decisão de seguir a Cristo e viver segundo a vontade de Deus precisa ser tomada enquanto há tempo, pois, uma vez que a morte chega, o destino eterno é selado. Com isso, surge a questão final: como será a vida eterna para aqueles que herdarão o reino de Deus? E quais promessas aguardam os salvos? A Bíblia apresenta distinções claras entre Hades e o Lago de Fogo, dois destinos relacionados ao juízo dos ímpios. O Hades, no Novo Testamento, refere-se ao lugar onde os mortos aguardam o julgamento final. Em Lucas 16, 23, Jesus descreve o rico, após a morte, estando em tormentos no Hades, clamando por alívio. Esse lugar não é a condenação definitiva, mas uma condição temporária onde os ímpios experimentam sofrimento enquanto aguardam o juízo final. Já o Lago de Fogo, também chamado de Segunda Morte, é o destino final dos condenados, conforme Apocalipse 20, 14 e 15, que afirma que a morte e o Hades serão lançados no Lago de Fogo, onde estarão para sempre separados da presença de Deus. O Hades é frequentemente associado ao Sheol do Antigo Testamento, um lugar onde os mortos permaneciam sem sua recompensa ou punição definitiva. Em Eclesiastes 9:10, o Sheol é descrito como um lugar de inatividade, onde os mortos não realizam obras nem tomam decisões. No entanto, com a revelação progressiva nas Escrituras, o Novo Testamento esclarece que há uma distinção entre o estado dos justos e dos ímpios após a morte. Jesus ensina em Lucas 16 que os justos, como Lázaro, são levados para um lugar de descanso junto a Abraão, enquanto os ímpios experimentam tormento no Hades. Essa condição temporária dura até o julgamento final, quando os ímpios serão ressuscitados para a condenação eterna. O Lago de Fogo é descrito como o destino definitivo daqueles que rejeitaram a Deus. Em Mateus 25:41, Jesus declara que esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos, mas também será o castigo eterno dos ímpios. Apocalipse 20:10 revela que Satanás será lançado no Lago de Fogo, juntamente com a besta e o falso profeta, onde serão atormentados para sempre. Esse julgamento se estende a todos aqueles cujos nomes não estão no livro da vida, como indicado em Apocalipse 20:15. Diferente do Hades, que é temporário, o Lago de Fogo representa a separação definitiva de Deus e a condenação eterna.
A principal diferença entre Hades e Lago de Fogo é que o primeiro é um estado intermediário, onde os ímpios aguardam o juízo, enquanto o segundo é o destino final após o julgamento. A transição entre esses estados ocorre no juízo final, quando os mortos serão ressuscitados para comparecer diante de Deus, conforme Daniel 12:2 e João 5:29. E então serão lançados no castigo eterno. Isso reforça a urgência da salvação em Cristo, pois uma vez selado o destino na morte, não há mais oportunidade de mudança. Esse ensinamento nos leva à compreensão da vida eterna dos salvos e das promessas que aguardam aqueles que pertencem ao reino de Deus. A esperança da vida eterna em Cristo é a maior promessa para aqueles que creem no Evangelho. Desde o princípio, Deus revelou seu plano de redenção para restaurar a humanidade e oferecer a vida eterna aos que o seguem. Em João 3,16, Jesus declara que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa não é baseada nos méritos humanos, mas na graça de Deus, conforme ensina Efésios 2:8 e 9, que afirma que a salvação é um dom de Deus e não vem das obras. A vida eterna é a recompensa final para aqueles que permanecem fiéis a Cristo. Em João 11:25 e 26, Jesus afirma ser a ressurreição e a vida, prometendo que quem crê nele, ainda que morra, viverá. Essa verdade mostra que a morte não tem a palavra final sobre os justos, pois em 1 Coríntios 15:54 e 55, Paulo declara que, na ressurreição, a morte será tragada pela vitória e perderá seu poder. Essa certeza dá ao cristão coragem para enfrentar os desafios da vida, pois sabe que seu destino final não está neste mundo passageiro, mas na presença eterna de Deus. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21:1 a 4, representa a consumação da esperança cristã. Deus fará novas todas as coisas e enxugará dos olhos toda lágrima, eliminando a dor, o sofrimento e a morte. O céu não será um lugar de tédio, mas de comunhão perfeita com Deus, onde os salvos desfrutarão de alegria eterna e de um relacionamento pleno com o Criador. Essa promessa é reforçada por 1 João 2:25, que diz que a promessa que Deus nos fez é a vida eterna. A ressurreição dos justos será um momento glorioso, onde os crentes receberão corpos transformados e incorruptíveis, conforme Filipenses 3:20 e 21. Nesse estado glorificado, não haverá mais limitações físicas, doenças ou fraquezas, e os santos reinarão com Cristo para sempre. Essa esperança motiva os fiéis a viverem de acordo com os princípios do reino de Deus, sabendo que sua verdadeira pátria não é terrena, mas celestial, como ensina Hebreus 11:16. E promessa da vida eterna exige que os crentes perseverem até o fim. Jesus advertiu em Mateus 24:13 que aquele que perseverar será salvo, mostrando que a fé não pode ser apenas um momento, mas um compromisso contínuo. Em Apocalipse 2:10, ele incentiva os crentes a serem fiéis até a morte para receberem a coroa da vida. Essa é a recompensa para aqueles que permanecem firmes na fé e não se deixam desviar pelos prazeres e ilusões do mundo. As experiências de quase morte são frequentemente relatadas por pessoas que estiveram à beira da morte e afirmam ter visto luzes, túneis, seres espirituais ou até mesmo o céu e o inferno. Essas narrativas geram grande curiosidade e especulação sobre o que acontece após a morte. No entanto, a visão bíblica da morte e do além não se baseia em relatos subjetivos, mas na revelação divina encontrada nas Escrituras. A Bíblia ensina que a morte é um estado definitivo que conduz a dois destinos:
a vida eterna com Deus ou a separação eterna dele, conforme Hebreus 9, 27, que declara que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Embora muitas dessas experiências tragam mensagens de paz e esperança, elas não podem substituir a autoridade da palavra de Deus. Em 2 Coríntios 12, 2 a 4, Paulo menciona ter sido arrebatado ao terceiro céu, mas não revelou detalhes, pois lhe foi proibido falar sobre essas coisas. Isso mostra que o conhecimento sobre a eternidade pertence a Deus e não deve ser baseado em testemunhos humanos. Além disso, em Lucas 16, de 19 a 31, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, onde Abraão afirma que aqueles que estão vivos devem dar ouvidos a Moisés e aos profetas, e que mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, não creriam se rejeitassem a palavra de Deus. Isso evidencia que a revelação divina já é suficiente para compreender o destino eterno. Muitos relatos modernos de experiências de quase morte incluem visões de um ser de luz acolhedor, mas sem qualquer menção ao arrependimento ou a Cristo como Senhor. Isso levanta preocupações, pois 2 Coríntios 11, 14 alerta que Satanás pode se disfarçar como anjo de luz para enganar. A Bíblia ensina que a salvação é exclusiva por meio de Jesus Cristo, como declarado em João 14, 6, onde ele afirma ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. Qualquer experiência espiritual que contradiga essa verdade deve ser analisada com cautela. Outra questão levantada é se essas visões são reais ou apenas alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro ou por processos químicos do corpo durante a morte clínica. A Bíblia não nega a possibilidade de que algumas experiências possam ser sobrenaturais, mas enfatiza que qualquer revelação genuína jamais contradirá as Escrituras. Em Isaías 8:20, é ensinado que tudo deve ser examinado conforme a lei e o testemunho de Deus. E se algo não estiver alinhado com a palavra, não há luz nisso. A visão bíblica da morte reforça que o verdadeiro conhecimento sobre a eternidade vem da revelação de Deus, não de experiências individuais. Embora alguns relatos possam ser impressionantes, a fé cristã não deve se basear em experiências sensoriais, mas, na verdade, imutável da palavra de Deus. O que a Bíblia ensina é claro. Após a morte, o destino da alma já está selado e não há segunda chance. Isso destaca a urgência da salvação em Cristo e da necessidade de viver uma vida de obediência a Deus, pois o tempo para decidir o destino eterno é agora. A Bíblia ensina que anjos e demônios desempenham papéis espirituais importantes no momento da morte, tanto para os justos quanto para os ímpios. Os anjos são enviados por Deus para conduzir os fiéis à presença dele, enquanto os demônios atuam no reino das trevas para promover engano e destruição. Em Lucas 16, 22, Jesus descreve que quando Lázaro morreu, os anjos o levaram para o seio de Abraão, um lugar de descanso para os justos antes da ressurreição final. Isso mostra que os servos de Deus não enfrentam a morte sozinhos, mas são guiados por mensageiros celestiais até a eternidade com o Senhor. Por outro lado, os ímpios não têm essa mesma proteção angelical. Em Lucas 16, 23, o rico que morreu sem Deus foi imediatamente atormentado no Hades. A Bíblia não descreve anjos transportando os ímpios, mas sugere que sua alma entra diretamente no sofrimento sem qualquer acolhimento divino. Essa realidade destaca a diferença entre os destinos dos que pertencem a Deus e dos que o rejeitam. Os demônios, por sua vez, têm um papel ativo na destruição das almas, levando as pessoas ao engano e à perdição. Em Efésios 6, 12, Paulo ensina que a batalha espiritual é contra principados e potestades, mostrando que as forças malignas operam para afastar os seres humanos da verdade e da salvação.
A ação dos anjos e demônios na morte está relacionada ao julgamento final. Em Mateus 13, 49 e 50, Jesus afirma que, no fim dos tempos, os anjos separarão os justos dos ímpios, lançando estes últimos na fornalha de fogo. Isso indica que os anjos não apenas protegem os crentes, mas também executam os juízos divinos sobre aqueles que rejeitam a Deus. Em contrapartida, os demônios, que hoje operam para enganar e afastar as pessoas de Cristo, terão seu destino final no lago de fogo, conforme Apocalipse 20, 10, onde serão atormentados para sempre. Diante dessa realidade, a morte não deve ser vista apenas como o fim da existência terrena, mas como um momento crucial em que as forças espirituais atuam de maneira decisiva. Os que pertencem a Deus são acolhidos pelos anjos e conduzidos à eternidade com Cristo, enquanto os que vivem sem Deus enfrentam a consequência de sua escolha, sem auxílio divino e sob a condenação do pecado. Essa verdade bíblica reforça a necessidade de buscar a salvação em Cristo enquanto há tempo, pois o destino final de cada alma está determinado pela decisão de aceitar ou rejeitar o Senhor. A eternidade é uma realidade inescapável, e a Bíblia ensina que cada pessoa deve se preparar para esse destino enquanto ainda está viva. A decisão sobre onde passaremos a eternidade não pode ser adiada, pois, como diz Hebreus 9, 27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A preparação para a eternidade começa com o arrependimento sincero e a fé em Jesus Cristo, pois Ele é o único caminho para Deus, conforme João 14, 6. Nenhuma obra humana pode garantir a salvação, pois ela é um dom da graça divina, acessível apenas pela fé, como ensina Efésios 2, 8 e 9. Aqueles que desejam estar preparados devem viver em obediência à palavra de Deus. Jesus advertiu em Mateus 7, 21, que nem todos que o chamam de Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Isso significa que a fé genuína deve ser acompanhada de uma vida de santidade e compromisso com Deus. A vigilância também é essencial, pois ninguém sabe o dia ou a hora em que partirá desta vida ou que Cristo voltará, como enfatizado em Mateus 24, 42 a 44. A preparação para a eternidade envolve buscar um relacionamento profundo com Deus através da oração, do estudo das Escrituras e da prática do amor ao próximo. Mateus 22, 37 a 39 ensina que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Além disso, é necessário perseverar na fé até o fim, pois Apocalipse 2:10 promete a coroa da vida àqueles que forem fiéis até a morte. A eternidade não é um assunto a ser tratado com negligência ou indiferença, pois a decisão que tomamos nesta vida definirá nosso destino para sempre. Aqueles que se rendem a Cristo têm a esperança da vida eterna, enquanto os que o rejeitam enfrentarão a separação eterna de Deus. Por isso, a mensagem do Evangelho deve ser levada a sério, pois 2 Coríntios 6:2 afirma que hoje é o dia da salvação. A oportunidade está disponível agora, e cada pessoa deve fazer sua escolha enquanto ainda há tempo. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.